Eu sou Deise Regina Baptista, sou presidente do Conselho Regional da 8ª Região, no Paraná. Estamos aqui no 38º Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde. E neste evento, ele está acontecendo aqui em Belo Horizonte, do dia 15 a 18. E o papel dos gestores no SUS, né, no planejamento do SUS, nas ações do SUS. E nós, como nutricionistas, estamos aqui discutindo o papel dos gestores no SUS, no caso, com o tema alimentação e nutrição. Estou aqui com o vice-presidente do conselho. Por favor, Alisson. Obrigado, Deise. Então, sou Alisson David Silva, vice-presidente, né, do CRN8. E acho que é fundamental, né, o nosso papel, a nossa participação aqui, tanto como sistema, né, CFN, CRN, como conselho regional, porque a gente acaba verificando todos os regionais, todas as secretarias do Paraná, então eles vêm para cá. E a importância realmente do nutricionista, né? Que acho que esse é o nosso papel, de trazer essa importância do nutricionista no SUS. Então, a gente montou um painel, um dashboard ali mostrando por região, por cada município, como que está essa situação, né, de quantos nutricionistas nós temos e a relação em si, tanto para o Brasil como para o estado do Paraná. Então, para nós, acho que é fundamental esse papel, né, o nosso papel aqui, né, nesse congresso, por conta disso, para mostrar para os gestores qual que é a nossa importância realmente, né, qual que é a importância da nutrição, da alimentação para eles. E aí já puxa o gancho, né, dessa questão realmente populacional, né, da obesidade, que é o que mais realmente afeta a gente, é o que mais traz relevância nesse primeiro ponto. Chamou um ponto importante que nós temos no nosso país, mais de 60% das pessoas em situação de sobrepeso e obesidade. E chama atenção dado que são as crianças que estão em torno de 30% que têm já alguma alteração no peso. E pensando no futuro, essas implicações, o peso em excesso desde a infância vai trazer uma carga de doenças crônicas não transmissíveis de forma precoce já na criança. Então, doenças de adulto aparecendo já em criança, porque, né, são elas a hipertensão arterial, o diabetes, né, tipo 2, e entre outros, né, o colesterol elevado, enfim. E juntamente com isso, é importante entender os impactos econômicos que essa má alimentação já está instalada na infância, vai trazer no futuro, e um futuro já de um sistema de saúde que tem uma sobrecarga, né, de outras doenças, né, e agora a gente está com as doenças mais agudas, né, o sistema respiratório que está mais envolvido, mas muitas vezes está numa pessoa obesa, e daí isso já é um impacto diferente, o tempo de internação, o impacto já é diferente do tempo que ela vai ter, e os desfechos podem ser muito diferentes, né? Em função de já ter uma má nutrição instalada no corpo, né? E discutir isso com o gestor é bem importante, né? Porque a gente pode estar inserido em qualquer espaço no SUS. Na atenção básica, na atenção especializada em nutrição, nos hospitais, na atenção à amamentação, à gestante, enfim, aos grupos, aos idosos, né? Exato. E acho que é interessante porque às vezes o gestor não tem essa noção de ver a nutrição a longo prazo, né? De acabar pensando assim, porque às vezes eles querem o imediato. E a nutrição, infelizmente, não é assim, né? Você tem um investimento a longo prazo. Então, o gestor tem que pensar assim na saúde da população, como a Deise muito bem colocou aqui, né? Da questão do sobrepeso infantil, da obesidade infantil. Isso é a longo prazo que vai trazer as complicações. Então, para nós, por isso que é importante o nutricionista já ali numa equipe multi, trazer essa importância, né, de realmente fazer toda a relação no município, para que mostre realmente, né, esse panorama de como que estão as crianças, os adultos, mas pensando a longo prazo, porque a alimentação é dia a dia, então é lá na frente que a gente vai ver o resultado desse nutricionista que vai entrar, por exemplo, agora como gestão, né, como no município. Então, acho que isso que faz a diferença para nós estarmos aqui, tentando abrir os olhos realmente, né, dos gestores, dos secretários, para que a gente consiga cada vez mais termos o nutricionista no SUS, porque isso fortalece nós como profissão, como profissionais, para que a gente tenha lá na frente realmente uma segurança alimentar, para que a gente tenha lá na frente uma população
mais saudável realmente e diminuir realmente as doenças crônicas, porque se não for assim, acredito que não tenha como a gente modificar. Importante nessa discussão com os gestores é dizer que se está inserido no plano plurianual, né, estratégias e questões relacionadas a ações de alimentação e nutrição, bem como no plano municipal de saúde, é possível que tenha recursos, né, são repassados recursos para o município desenvolver essas ações. Então, muitas vezes, até o próprio gestor, o próprio município realiza ações de educação, de promoção, alimentação saudável, mas se isso não consta no plano anual, plano municipal ou nos relatórios, muitas vezes ele está deixando de receber recursos para o desenvolvimento dessas ações. Então, acho que esse é o nosso papel principal aqui, tanto na importância de ter um nutricionista no SUS, né, já partindo para o final da nossa conversa, de ter um nutricionista inserido, né, nesses espaços do SUS, seja desde a atenção primária até a atenção hospitalar, e que os gestores podem ter recursos para isso, né, com a contratação de nutricionista nas suas equipes. E também, né, como a gente tinha conversado antes ali, acho que também é importante para o gestor, para o nutricionista, para a prefeitura em si, pensar fora da caixa também. Então a gente consegue fazer ações, não somente essas que já tem, mas pensar, a gente comentou, né, de uma horta comunitária, por exemplo, que a gente sabe que a dificuldade realmente de nós termos alimentos, então cada vez mais a população aumenta, a alimentação fica difícil, é difícil você achar uma alimentação de qualidade, mas assim, a gente sabe quantos municípios aí que são, né, que conseguem ter essa questão de ter, vamos dizer, terrenos abandonados, você fazer uma horta comunitária ali, nas escolas, ensinar essas crianças, porque a nutrição trabalha muito com a educação nutricional e acho que é um papel fundamental a criança conhecer o que é uma salsinha, uma cebolinha, uma batata, porque isso faz com que ela lá na frente consiga consumir melhor. Sim. Então acho que talvez também trazer isso para as escolas. Não adianta, né? Nutrição é envolvimento, não é somente na saúde, envolve educação, envolve outros setores. Acho que esse que é o pensar fora da caixa, envolver todo mundo para que a gente consiga realmente ter uma alimentação melhor. São ações intersetoriais, né, Alisson? E o trabalho que a gente está fazendo aqui nesses 4 dias é um pouco da extensão do que a gente tem feito nos municípios da região metropolitana de Curitiba e na própria cidade de Curitiba, né? Que é conversar com o gestor, com as câmaras, com os secretários de saúde, secretários de educação, a Câmara de Vereadores, né? No alerta, né? Na tentativa de provocar este diálogo, né? Nesses assuntos que são tão importantes e que às vezes está adormecido ali e o município acaba tendo interesse em desenvolver alguma ação. Perfeito. Acho que para a gente encerrar realmente, né, deixar nosso apoio realmente aos gestores, aos nutricionistas que são do Paraná, que se precisarem, venham conversar com o conselho, venham interagir para que onde a gente possa ajudar, realmente a gente fica à disposição, não é, Deise? Perfeito, Alisson, perfeito. O Conselho Regional de Nutrição está à disposição, sim. Obrigado.